Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. E no deserto tu estás cuidando de mim. Que lugar alto como me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ter fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo. E quando minha força se esgotar, o teu olho vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Na simplicidade, com paz, humildade, com Deus. Ser curado no que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Amar tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com paz, humildade com Deus. Ser curado no que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi. Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Venha abençoar, Pai, todos aqueles que estão doentes com essas viroses, as crianças que não puderam ouvir, Pai. Isabela também, que está em casa com a garganta bastante inflamada, Pai. Vai abençoar que ela venha melhorar, Pai, porque realmente essas viroses estão fortes. Mas eu sei que o Senhor vai chegar com providência na vida, porque o Senhor é os médicos dos médicos, Pai. Abençoa também, Pai, todos aqueles que conhecem o Teu mandamento, Pai. Conhecem o dia de sábado, Pai. Que venha, Pai, santificar cada dia mais. Se tiver vontade de estar na Tua casa, na Tua presença, Pai. E deixar as lutas do dia a dia, Pai, que a semana já é bastante complicada de lutas. Que o Senhor deixou esse dia para nós. E que nós venhamos ter mais compromisso contigo. E ter mais amor, Pai. Porque sabemos que o Senhor fez para nós, por amor a nós. E tudo que o Senhor nos dá é com amor. Amém. Nós não merecemos nada, Pai, mas o Senhor sempre chega com providências, com bênçãos nas nossas vidas. Eu não tenho como te agradecer, Pai, o quanto o Senhor já tem feito na minha vida e sei que vai fazer muito mais. Porque desde que eu nasci, Pai, até hoje o Senhor segura a minha mão e da minha família, de todos aqueles que estão aqui. Vem abençoar, Senhor, o pastor Gilvan, vem abençoar a nossa igreja cada dia mais, Pai. Que nós possamos crescer em graça cada dia mais, Pai. E estar firme nos teus caminhos. Vem abençoar, Senhor, a escola bíblica de hoje, Pai. Essas crianças, cada dia mais elas possam aprender de Ti. E sentir desejo, Pai, no coração, de falar sobre Ti, da Tua bondade.
que é imensa, Pai. Venha abençoar a cada um de nós durante todo esse dia. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, né? Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Sabatina. Eu não sei quantos estiverem estudando essa semana, mas eu vou procurar ser bem interativo na lição de hoje, né? Porque hoje nós estamos na sala com os adolescentes também. Mas o tema de hoje dá para puxar, né? Para algumas questões interessantes relacionadas ao nosso cotidiano. O tema, apesar de ser um tema mais árido, né? É um princípio que a gente estuda, tem uma certa profundidade no tema, mas a gente vai procurar estabelecer alguns pontos de discussão que depois a gente vai chegar, a gente vai culminar com a questão do sábado. E eu já vou começando com uma pergunta, que vai servir para todos, já quero começar com a participação de todo mundo. Por que tantas negativas? Precisamos ser tão negativos? É uma pergunta interessante. Quando vem essa pergunta, a gente pensa fazer essa pergunta a quem? Talvez à igreja, talvez ao pastor e até mesmo a Deus. Porque na Bíblia, nos ensinamentos de Deus, tem muitos nãos. Vamos começar com os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver o seu nome em vão. Vamos ver outros? Vou pular o sábado, tá? E o quinto mandamento, que é honra pai e mãe. Esses dois mandamentos não começam com o não. Lembra-te o sábado. E o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra, aqui na terra, né? Os dias que aqui na terra teu pai te dá. Aí vem lá, não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Né? Então, tem muitos nãos na Bíblia. E o sábado, apesar de ele não começar com um não, ele começa com um lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Mas chega lá um momento que também vem um não. Não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu forasteiro que está nas tuas portas para dentro. Então, observe que os 10 mandamentos é feito de nãos. E aí vem novamente a pergunta que fizemos no início, que é a pergunta dessa lição. Por que ser tão negativos? Por que tantos nãos? O não de Deus é ruim? É esse ponto que nós vamos discutir hoje. O verso-chave diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem as coisas que nele estão, né? Significa o seguinte, na vida, nós precisamos dizer não para algumas coisas sempre. Ou você vai dizer, por exemplo, um não para Deus, ou um não para o mundo. Não ameis o mundo. Porque na medida que você diz um sim para o mundo, e aí, gente, eu estou falando mundo no sentido de todo tipo de pecado, aquilo que nos leva a uma vida de concupiscência, de afastamento de Deus, certo? E a gente já até explicou sobre essa questão, né, Sofia, em outro momento, sobre a questão do mundo. O que a gente mais vê no mundo, a inveja, o orgulho, a ambição, a ganância, então tudo que há no mundo, não ameis isso daí. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, a gente tem que dar um não para o mundo e um sim para Deus. Nós não podemos dar um sim para as duas coisas. O contrário também existe. Às vezes, o contrário também existe. Quando nós dizemos um sim para Deus, nós estamos dizendo um não para o mundo. Não amando o mundo. E quando nós amamos o mundo, nós estamos dizendo um não para Deus. E a própria Bíblia diz que aquele que quer se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Amigo dessas coisas que eu já mencionei e muitas outras coisas mais, ele acaba sendo um inimigo de Deus. Então, a gente sabe que a vida sempre vai ser, a vida é sempre feita de escolhas. Nas escolhas que nós fazemos, nós sempre vamos estar dando não para alguma coisa e sim para outras. E aí, irmão Yendes, vou começar aqui, já para problematizar. Essa vai ser a primeira pergunta sobre o não, e eu vou ter uma segunda pergunta sobre o não. A primeira pergunta sobre o não é se você tem dificuldade de dizer não para as coisas e para as pessoas. E a segunda pergunta é,
se vocês já receberam um não, mas essa não precisa responder agora não, que vai ter um momento da lição, vai ser no meio da lição. Você é aquela pessoa que dá um não facilmente ou você tem dificuldades de dizer um não? O que é que vocês acham aí? Muita dificuldade de dizer não. Isso é muito ruim. Pesa demais. Porque, assim, muitas vezes você faz as coisas que desagradam você, desagrada, de repente, até a Deus também, para você não dar um não para uma pessoa. Deixa eu tentar clarear mais um pouco aqui. Dizer o não é quando a pessoa está precisando, de fato. É assim, você aprender a dizer não, por exemplo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui bem... Você, amanhã, eu não estou afim de sair, aí chega a Gilvan, gente, vamos sair amanhã, aí eu não quero ir, mas vamos. Estou dando um exemplo bem claro, assim, para não entrar em coisa mais profunda, né? Então, é difícil você... E para mim, dizer um não é quase impossível. Isso me prejudica muito na minha vida. Eu digo que eu já sofri muito com isso. Melhorei um pouco. A Gilvan também joga no meu time. Né? Mas é muito complicado. Muitas vezes eu desagrado a mim, faço coisas que eu não quero, que não estou afim, para não dar um não. Coisas que eu acho que não vale a pena, eu acabo fazendo para outra pessoa, para não dar um não. Enfim, é isso aí. É você desagradar a você mesmo, muitas vezes também a Deus, dependendo do que seja, pode acontecer, para satisfazer uma pessoa, não importa quem seja assim, mas isso, ao decorrer da vida, tem momentos que é muito difícil. Então, assim, foi confuso, mas é isso aí. Eu tenho dificuldade para dizer um não, muita. E não é legal isso aí. Eu também tenho dificuldade de falar não. Eu sou muito... Fazer comunhão antes. Eu sou muito difícil de dar um não para uma pessoa. Eu não consigo. Mas a comunhão antes falou mesmo. Muitas vezes isso prejudica muita gente. Porque tem certas coisas de nossas vidas que a gente tem que, muitas vezes, dar um não. Mas eu não consigo. Muito embora naquele momento... Pronto, eu estou para... Chega uma pessoa para mim pedir, falar alguma coisa que está precisando de mim naquele momento. Eu tenho outra coisa para fazer. Mas aí, eu, em vez de fazer aquela coisa que eu já estou no pensamento, para mim não dar um não para aquela pessoa, eu vou primeiro fazer outra daquela pessoa, depois eu volto às minhas atividades. Muitas vezes aconteceu de eu me desprogramar por outra pessoa, coisa que eu tinha programado para mim de uma forma, e por não ter coragem de dar um não a alguém, eu mudei tudo e me prejudicou. E várias vezes acontece com frequência. Então a gente tem que ter muita ponderação nisso aí. Não, depende das coisas, né, Jaiane? Também nem tudo que é aquilo que vocês vão querer que eu faça para vocês, eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu vejo que é para o bem, não para o mal. Tem certas coisas de nossas vidas que a gente deve dar um não. Mas, por exemplo, tem uma pessoa ali precisando de mim para fazer algo por ele. Muitas vezes, eu estou aqui na igreja, né? Eu sei que hoje é meu dia de vir para a igreja. Por exemplo, chega uma pessoa ali, hoje aquela pessoa está precisando da minha ajuda. Então, eu não gosto de dar um não, porque eu sei que hoje é o dia de sábado. Mas se aquela pessoa está precisando de mim naquele momento, eu me desprogramo de ir para a igreja e vou ajudar aquela pessoa que está precisando de mim naquele momento. Por exemplo, chega uma pessoa para mim numa consulta, para mim no hospital, com ele assim, tipo, fazer uns exames, eu vou com aquela pessoa, porque eu sei que ela está precisando naquele momento. Jesus não andou curando dia de sábado, então nós temos que ajudar o próximo, né? Eu não tenho dificuldade de falar não. E acho que tem uma explicação científica, fisicamente, por isso. Eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu penso, mas não egoísta no mau sentido. É que eu penso muito em mim. Eu não vou mentir. Eu penso muito em mim, eu penso muito no que eu quero no momento. Aí, agora eu estou tentando aprender a falar mais sim. Me ajudar mais as pessoas, mas só quando eu quero mesmo, porque quando eu não quero, não. Por exemplo, ajudar numa tarefa na escola para o colega. Antes eu não dava não, né? Que eu que fazia. Mas agora eu estou, dependendo da tarefa, eu dou. É só não decola, ajuda, é diferente. Não, cola, Deus me livre. Ai, Maria. Vanusa, você tem dificuldade de dizer um não?
Hoje eu acho que, não muito também, Sofia, eu acho que eu aprendi um pouco. Mas antes eu era bem fácil de sempre só dizer um sim. Mas hoje eu penso um pouquinho antes de dar o sim. Muitas vezes eu dou o não mesmo, porque às vezes realmente é necessário. Mas que difícil é, como o Fatinha falou. Assim, quando é em prol de alguém, às vezes a gente pensa mesmo, e às vezes a gente deixa realmente de fazer para a gente e vai fazer aquele outro objetivo ali. Mas que não é fácil, não. Realmente, tem pessoas que têm mais facilidade, como Sofia, de dar o não. E é bom, em certas ocasiões a gente tem que dar o não, mesmo que às vezes até dói na gente, a gente fica pensando, poxa, a gente deu o não, mas a gente deveria ter feito aquilo. E às vezes não é não, às vezes tem que dar o não mesmo. Stephanie, você é uma pessoa que dá um não facilmente, ou você tem dificuldade de dizer um não? Ou você é uma pessoa que recebe muitos não? Eu não gosto de dar um não. Tipo, mãe pede um negócio, eu falo, não, aí já tô indo. Quando você sabe dar não, as pessoas te respeitam mais. Porque o ser humano, por mais que é um ser extremamente social, ele também é um ser muito individualista. Então, ele sempre está pensando em si mesmo. Quando a pessoa está pedindo ajuda para você, ele está pensando em quem? Nele mesmo. Então, ele sempre vai ver uma forma... Você vai ter alguma maneira dele pensar só em si mesmo. Então, quando você sabe falar não, mas não, falar um não, mas não por maldade, as pessoas vão te respeitar mais e vão entender que você é uma pessoa confiante e comprometida com si mesma. Concordo. Sabe por quê? Porque, como você falou mesmo, muitas vezes as pessoas se aproveitam da sua, vamos dizer, da sua besteira demais, né? Boa vontade. Da boa vontade demais para tudo. Vamos falar com fulano, que fulano faz, né? E isso acontece muito, porque eu vejo dentro da própria família, né? Porque fulano é assim, fulano é diferente, né? Vamos pedir para fulano que fulano faz. Aí um não, tem hora que é bom, né? Eu concordo com o que o Sofia estava falando aí, quase 100%, mas só tem que ter cuidado no extremo, né? A gente também não pode... Isso, eu achei. Que ela falou por maldade, no sentido assim. Eu acho que a lição vai trazer o ponto, né? Eu acho que eles vai falar. Quando a gente tem que saber dizer o não, mas a gente saber quando dizer. Porque se a gente souber, tudo der não, se for uma pessoa que só dá não, mas será que nesse momento o meu não vai ajudar? Aí vem a sabedoria. Ou o meu não vai atrapalhar? Então eu tenho que saber que quando eu estou dizendo não, eu estou dizendo não para o bem da outra pessoa. Não é isso? E outra coisa, isso aí é uma coisa que minha visão não é... Você não escolhe, né? É mais de você isso aí. É uma coisa que é sua. Não, digo assim, você não ter dificuldade em dar um não é você que escolhe querer ser bonzinho. Não é questão de ser bonzinho também. É questão de você, é dentro de você. Você não consegue, de fato, negar. É muito difícil negar. Agora, é preciso. Eu concordo plenamente com algumas coisas que você disse aí, praticamente tudo. Porque passa a respeitar mais, de fato. Você não passa a ser visto como aquele homem ou aquela mulher besta. Não, como o Fátima diz, fala com o fulano que eu sei que faz. Então, tem que ter discernimento para saber a hora de dar ou não. E é muito importante. Quem tem dificuldade tem que aprender a dar não. Porque não vale a pena. Se é uma coisa importante, faz bem a você dizer o sim, você ajudar. Agora tem coisas que só favorecem a uma pessoa e lhe prejudica, em sentido de como eu falei, de programação sua, às vezes em sentido financeiro seu, que você não queria ir por uma razão ou outra, acaba fazendo a vontade de outra pessoa para não dar um não, e lhe prejudica, né? Ele prejudica de várias formas. Então, quando vai lhe prejudicar e beneficiar apenas aquela pessoa de uma forma que não era essencial, aí você tem que dar um não. Porque existe a diferença de uma coisa essencial que a pessoa está precisando muito e ele não tem aquela questão, então faz bem. Você se sente bem quando dá o sim. Né? Mesmo, às vezes, lhe prejudicando, faz bem a você, ao seu interior. E outra coisa, quando a pessoa é uma pessoa que diz não, eu digo não frequentemente, a outra pessoa que quer te pedir ajuda, ela só vai pedir ajuda para você em coisas realmente importantes, que ela realmente precisa. Isso é psicologia, porque a pessoa só vai falar com você, porque ninguém quer tomar um não, né? Ninguém gosta de levar um não. Eu não gosto.
Eu dou não gosto não. Então ela só vai pedir a outra pessoa coisas que realmente ela tá precisando no momento e que, tipo assim, que ela realmente necessita no momento. Ela não vai, porque muitas pessoas só pedem coisas, tipo, às vezes, coisas fúteis. Existem pessoas que não merecem não. Para mim, só se for aquele não que realmente vai fazer o bem. Você chega para mim, me empresta um exemplo, um revólver para mim. Não. Mas assim, existem pessoas que eu não seria capaz de dar um não. Mesmo que eu mude um pouco a minha rota ali, mas a consideração a pessoa é tão bacana assim também, tão merecedora de um sim, que só num caso desse, é o extremo, que eu daria um não. Se eu der um não para algumas pessoas, que realmente a gente tem aquelas pessoas que, né, e a gente não tem como dar um não. E não dá um sim para agradar, não. Dá porque realmente o gosto. A vida é assim. A gente tem sempre que dizer um não para algo. Porque se você não der um não para o mundo, você está dando um não para Deus. Você não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz isso. Ou serve a um ou serve a outro. Quando eu escolho a um, eu estou dizendo sim para um e não para o outro. Então a vida é feita de escolha e a gente tem que aprender a dar um não. Deus também não é diferente. Pensando em todas as coisas que vocês falaram, Deus dá nãos para a gente muitas vezes. Mas por que Ele dá um não para a gente? Pensando em nosso bem. Vamos voltar à questão dos 10 mandamentos? Quando Ele diz os 10 mandamentos, não é porque Deus diz assim, olha, os meus filhos estão muito felizes lá na terra. Então eu quero tornar meus filhos infelizes. O pastor Gilvan lá está na casa dele agora, na casa que ele queria, com espaço, era muito apertada a casa dele. Ele está muito... Não, eu quero ver, não, está feliz demais, eu quero deixar ele triste. Aí eu vou criar 10 mandamentos, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, para ver meu filho infeliz. Não. É como um pai também. Pronto, ontem Sara estava brincando e algumas coisas eu disse, não, Sara. E eu vi ela chorando. Qual é o meu sentimento? Eu fico feliz de ver ela chorando. Ela está chorando porque eu disse não. Então Deus, assim como um pai que não quer ver, diz um não é para ver seu filho infeliz, ou chorando, ou triste. Deus dá um não para nos proteger, para o nosso bem, assim como um pai que diz para o filho, não coloque o dedo na tomada, porque ele pode levar um choque e morrer. Está querendo proteger, livrá-lo do perigo. Concordam comigo? Então, todos os mandamentos de Deus, se a gente for para a lição aqui, e a gente pegar também, quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir, lá em no Salmo 19, que diz assim, o verso 7 a 13 diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Então, a lei do Senhor não é para castigar ninguém, não é para fazer ninguém sofrer, é uma lei perfeita. E, pelo contrário, ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, os nãos de Deus são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Olha, a lei de Deus, os mandamentos, adverte o ser humano. A grande recompensa em obedecer esses mandamentos. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Absolve do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Amém? Olha só, como diz aqui. Recompensa obedecer os mandamentos de Deus. Recompensa aceitar os nãos de Deus em nossa vida. Amém? Porque todos os mandamentos deles são justos. Todos os nãos de Deus são justos. E é interessante essa última parte aqui, quando diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Sabe por que o não de Deus é importante? Porque Deus sabe o que é melhor para o ser humano e o ser humano não sabe o que é melhor para ele. Ele não pode discernir o próprio erro. Mas isso é chato. Por que eu vou ter que obedecer isso? Por que eu vou ter que fazer isso? Porque você está diante de um Deus que conhece, onipresente, onipotente, né? E onisciente, que conhece tudo, que já sabe de todas as coisas, o futuro, e nós não sabemos o que pode ser ruim ou não. E Deus sabe, não é, gente? E outra coisa, vamos pensar comigo? É igual uma criança que está
colocando o dedo da tomada. No primeiro momento ele vai achar ruim. Não, meu pai é chato tal. Mas nem sabe que aquilo é para proteger ele. Ele não pode discernir que aquilo ali é um perigo. Ele não conhece o próprio erro. Um adolescente que está querendo entrar num relacionamento abusivo, sei lá, ou qualquer outro tipo de relacionamento, e geralmente a pessoa, o pai ou a mãe, né? Quantas vezes já aconteceu, né, mãe? Na vida de muitas pessoas, a senhora já deu até um exemplo sobre isso. Os pais ficam dizendo, não faça isso, não vá para esse relacionamento, você vai sofrer. E a pessoa, por não ter muita experiência, não saber discernir o próprio erro, cai na besteira e faz o errado, irmã Vanusa. Aí eu vou fazer uma pergunta baseada nisso que eu comentei. Tem um momento da nossa vida, sei lá, fase de criança, ou até mesmo na fase da adolescência, que a gente recebe muitos nãos. E aí eu quero falar mais aqui para os adultos, para os adolescentes aprenderem aqui com os adultos, com os mais velhos, né? Vocês receberam muitos não no passado, mas hoje, depois de um tempo, vocês agora dizem, mas rapaz, no início eu fiquei chateado, não gostei daquele não. Mas hoje eu entendo a importância, porque meu pai, minha mãe, aquelas pessoas me orientavam, me aconselhavam a não fazer aquilo. Hoje vocês entendem isso. Já aconteceu com algum de vocês que receberam um não lá no passado, e hoje vocês entendem por quê? Ficou meio chateado, triste, mas hoje entende que aquele não foi melhor. No meu tempo da adolescência, fazer uma música aí. No tempo da adolescência, né, meus pais sempre foram assim, muito rígidos, né? Hoje em dia já é mais diferente. Os pais hoje aconselham, assim, tipo, um conselho assim, tipo, vamos dizer, com carinho, né, com sabedoria. No meu tempo, a ignorância era maior, né? Falava mais alto. Tipo, namorava com um rapaz que eles não queriam. Ele não chegava para mim para aconselhar de uma maneira, vamos se dizer, carinhosa. Era na ignorância. Era não mesmo. Não namoro com esse rapaz. Era na ignorância. E até hoje, tipo assim, meu pai era rígido, minha mãe nem se fala, né? Aí já ia com grosseria, entendeu? Aí falava, e eu era muito rebelde também, né? Eu não era santinha. Não, eu não era santa, eu não vou negar, que eu era explosiva mesmo. Eu sempre fui. Eu vim mudar, claro, depois que eu construí família, que eu fui ficando madura, aí eu fui entendendo que o que eles queriam era para meu bem, mesmo com as ignorâncias dele, mas ele estava certo e eu estava errada, né? Hoje a senhora sabe que se a senhora tivesse seguido a maioria dos conselhos naquela época, não tinha quebrado tanta cara na vida. Não tinha quebrado a cara, teria sido melhor, entre aspas, né? Que aí eu não tinha tido vocês. A vida de vovó ia ser ruim. E a maioria de nós não estaremos aqui reunidos, né? Que são umas bênçãos, né? Graças a Deus. Nunca me deram trabalho, meus filhos. Não tive muito, tipo, no casamento, fazer como a história. Não foi bom, não foi legal, não vou dizer que foi. Foi muita tribulação, mas graças a Deus. Construí minha família e hoje sou tudo umas bênçãos, não tenho de que reclamar. Mas passei por muita coisa, né? Para pagar um bocado dos meus pecados, né? O sofrimento, né? Como consequência da desobediência, né? Aí foi assim, né? Aí me separei do pai de vocês, né? E aí achei pouco e ainda fui cair em outra besteira, né? Maior ainda do que aquilo. Mas aí, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Graças a Deus, mudei muito. Que até um dia desse minha irmã falou para mim, agora você é santa. Vim passar aí hoje. E estamos aqui, né? Graças a Deus, todo mundo junto. E é isso, é só bênção, né? Eu tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Pelas tribulações que passei lá atrás, para entender que o que os meus pais queriam era o melhor para mim, eu que não queria entender. Não reclamo nem um pouco por ele ter sido duro comigo. Aprendi muitas coisas através disso. E hoje estou aqui, graças a Deus. Quem já não recebeu não, né? Vários, mas principalmente assim dos pais, como Fatinha falou. Mas a gente só vem ver lá para frente, realmente, como ela disse, a gente vem aprender quando a gente é mãe, que aí a gente vai chegar a hora de dar o não e dar o sim, a gente aprende. Mas que realmente, se a gente ouvisse mal os nossos pais, só que já vem da gente, às vezes ser teimoso, não querer ouvi-los. Então a gente
erra, né, distorce os caminhos, sofre, aí aprende com o sofrimento. Eu vou pegar só essa sua fala. Você disse assim que a gente é teimoso, e com Deus também. A gente teme com Deus. Deus está dizendo não? Acha que Deus está fazendo aquilo porque é chato, Ele quer ver a gente infeliz? Na realidade é para o nosso bem. Ele está vendo, está tentando evitar uma coisa que você falou também aí, o sofrimento. Mas a gente insiste, não, eu quero sofrer. Eu não tenho nada que tenha me marcado, algum não que eu tenha recebido, porque, como eu digo, eu não tenho dificuldade em receber não. Não faz diferença para mim não. Agora, teve não que eu recebi de Deus, a gente tem que estar atento a isso. Como é que é um não de Deus? É quando você quer muito uma coisa, foca muito, vai e não é como você quer. Então você planeja toda uma coisa e não é como você quer. Você faz sua parte, mas Deus deu um não. Ele não quer aquilo para você. Está em você entender aquele não ali. E alguns nãos que eu recebi lá no passado, hoje eu entendo de Deus. Perfeitamente. Às vezes você projeta uma coisa gigante, aí não chega, e lá na frente você recebe uma, teoricamente, minúscula. Mas o valor é o mesmo emocional. Porque nem tudo que é gigante material, espiritual, vai ser também. Aí você tem a compreensão do que é o melhor para você, no que Deus quer para você. Não é o material, não é aquela coisa gigante, como tem gente que quer ter um exemplo, uma casa, um carro novo, enfim, várias coisas você projeta, vai e não é como você imaginou, e vem uma coisa teoricamente minúscula, vou repetir, mas tem o mesmo valor emocional, e mesmo não, até maior. Então a gente tem que entender que o que para a gente é gigante, para Deus pode não ser. E o que para a gente parece ser minúsculo, para Deus pode ser gigante. E faz muito melhor a gente do que aquele gigante que a gente imaginou. Então é isso, a gente tem isso em mente. O não de Deus é para o bem, mesmo que não saia como a gente quis. Quando a gente pensa na mensagem do sábado, que a gente vai fechar aqui, quando Deus proíbe algumas coisas no sábado, a lição até lá no início fala, né? Em relação ao sábado, contém muitos não. Não trabalharás tu, nem teu filho, nem tua família, nem alguém que está na tua casa. Diz assim, não se envolva em atividades seculares, evite negócios, transações comerciais. O próprio Neemias fechou as portas dos muros de Jerusalém para que os comerciantes não entrassem na cidade. Então parece que havia proibições de Deus em relação a isso. Muitos não, né? Então não haja como bem entender nesse dia. Então quando a gente pensa no sábado, a gente nem percebe que está dizendo um sim para Deus, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, e um não para outras coisas. A lição traz algumas coisas, por exemplo, não para o trabalho em excesso. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas não têm momento mais de parada, principalmente na lógica capitalista, que as pessoas trabalham o lucro, e hoje o lucro, os comércios, né, a gente pode pensar num comércio aberto, mas não é mais só isso. O comércio está no nosso próprio celular. Tem pessoas que compram ações, vendem ações, bolsa, e ficam olhando aqui direto. Então parece que a mente não para, a mente está 24 horas se excedendo de trabalho. E quando adoece, aí vem um sofrimento, né? Adoece mentalmente, causa conflitos familiares, isso, um afastamento da família. E quando está sofrendo uma separação, ou longe dos filhos, ou até mesmo uma doença, a pessoa diz, olha, Deus dizia um não em relação ao sábado, não em relação ao trabalho. Porque quando está dizendo, eu estou dizendo um sim para o sábado, eu estou dizendo não em relação ao excesso de trabalho. Então, não faça isso em relação ao trabalho, é o quê? É para a gente dizer um sim para o sábado, aliás, é dizer um não para o excesso de trabalho. Para uma doença, um não para uma doença. E Deus está vendo isso. E do mesmo jeito que vocês disseram que os pais, muitas vezes ficavam chateados com os pais, a gente fica chateado talvez com Deus ou com a igreja, por trazer esse ensinamento, mas não sabe que isso é o bem da gente, né? E existe uma palavrinha que Sofia vai dizer agora, woke, o que, Sofia? Workabilism. 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 Mas seria melhor workaholic. Que é Isso, o que é uma pessoa viciada em trabalho. As pessoas trabalham tanto, e o sábado vem como, principalmente no dia de hoje, dizer, olha, você precisa de uma parada, você precisa descansar, o seu corpo, isso, recarregar as baterias, sua mente precisa de um dia. Os maiores estudos na saúde falam isso, de deixar de fazer aquilo que comumente você faz e fazer outra coisa.
né? Ou fazer uma boa leitura, ou brincar com a família, né? Eu vou dizer uma coisa, mas hoje em dia, né, o sistema capitalista, estão dizendo que descansar é ficar no celular. Muita gente, a sociedade hoje em dia leva a descansar como ficar no celular. Mas, às vezes, descansar pode ser algo que você não faz, geralmente, como eu estava dizendo. Tipo, uma atividade física, sair para... Que foge do trivial. Sair para comer. O sábado é exatamente para isso. Então, quando a gente vem para a igreja, é uma coisa que a gente não faz, porque na semana a gente não tem esse tempo, né, de adoração como tem no sábado, né? Fazer uma atividade diferente. Hoje em dia, quem mora em cidade grande, a pessoa sai 3 horas para o trabalho, chega à noite cansado. Às vezes, os filhos já estão até dormindo. Então, às vezes, as pessoas não têm tempo nem para Deus. E o sábado dizem, olha, vocês precisam parar. É um aviso. Né? Não se exceda no trabalho. Não coloque isso em primeiro lugar. Isso, como diz Eclesiastes, é vaidade. Isso passa como um pensamento. Lembra do filme Clique? Naquela pregação que eu trouxe aqui, um dia desse que eu falei do livro de Eclesiastes, ele estava querendo ser promovido, então ele clicou num controle remoto. Só que com o tempo, o controle remoto começava a clicar por ele mesmo, porque interpretava a vontade dele. Eu nem apertei, ele dizia, porque geralmente é assim. A gente vai passando os momentos, não vai curtindo a família, né? Vai comprometendo o nosso tempo com Deus, com as pessoas que a gente ama, com esse outro momento que a gente precisa ter, assim, que vai relaxar a sua mente. E o que é que o cara faz? Vai só trabalho, excesso. E no filme Clique, a vida dele vai sendo tudo acontecendo em cliques. Ele pensa que não, já tá, o pai morreu, ele não curtiu o pai, ele está doente, morrendo, separado da família. Então, isso são consequências de muitas vezes a gente ser teimoso com Deus, interpretar os nomes de Deus como se fosse algo ruim, que na realidade, no final de tudo, a gente percebe que Deus só queria evitar o nosso sofrimento, né? E o mandamento do sábado, e a gente não podia chegar aqui e dizer, por que Deus é tão negativo? Por que tantas negativas, como é o título da lição de hoje? Mas exatamente porque os nomes de Deus são importantes para nós, para a nossa vida. E eu achei interessante aqui, se vocês lerem na página 105, o irmão diz aqui, o pastor ele diz aqui, que ao escrever este capítulo, eu estou fazendo parte de um programa de exercício pessoal para perder mais ou menos 7 quilos. Né? O que é que ele faz? Ele tem que dizer não para muitas coisas. Tortas de abóbora, bolacha, rosquinhas, né? Potes de manteiga, amendoim, tudo que ele gostava. É ruim, né? Tá. E criado novos hábitos. Gente, no primeiro momento, o médico chegar, você não pode isso, não pode aquilo. Eu estou com um amigo meu, professor, que ele agora precisa fazer uma cirurgia, mas precisa, igual a mãe, né? Precisa diminuir as taxas. Ele entrou numa dieta grande, uns cafés sem açúcar, um bocado de coisa. Não, muitos não. É um professor lá na rede estadual, lá de Cuité. Aí é o seguinte, o que acontece? Você, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. No início, vocês acham que é fácil uma dieta dessa? Mas vai ter um tempo que você vai tanto se habituar que você vai levar aquilo como comum. É igual um exercício. Primeira vez que você vai à academia, ou que você essa semana eu comecei a correr novamente, né? O primeiro dia você está ali. Você quer dar ou não, né? E outra coisa, olha só. Primeiro dia, ontem mesmo estavam os músculos doendo, né? Mas com o tempo você vai se habituar, vai ser normal. E você começa aos poucos. O que esse autor dessa lição está querendo dizer, lições práticas para guardar o sábado, é o seguinte: você tem que considerar o sábado como um dia de guarda importante. Não é aquela questão legalista, Endes, entenda. Mas no início talvez você encontre dificuldade, principalmente quem nem tem hábito de guardar o sábado. Quem está aprendendo sobre essa, conhecendo o sábado agora. Mas o que ele está dizendo é que você precisa fazer e receber essas orientações de Deus e começar, igual que ele começou com a dieta que ele fez. No início vai ser ruim, vai ser difícil, mas com o tempo você vai criar um hábito.
Então, se a gente começar a guardar o sábado, aos poucos, ó, quando eu comecei a correr, primeiro dia eu só caminhei, no segundo dia eu já dei uma carreirinha, no terceiro eu fui aumentando, e assim vai. Agora, eu não consigo de jeito nenhum. Isso é muito difícil para mim. Né? Deus coloca muita coisa. Não, vamos criando o hábito, né? Isso, lições práticas para guardar o sábado, porque a partir do momento que você faz isso, você vai estar aqui um dia no automático, igual um cara que dirige carro, né? Quando está dirigindo, ele vai passando a marcha, ele vai olhando para tudo, e depois ele vai fazendo automático. Né? E o sábado vai ser uma bênção, um momento de gozo, de deleite. Do mesmo jeito que quando você deixa de comer uma certa comida, e você comia uma comida que não gostava antes, e agora começa a gostar, você começa a se deleitar nela. Assim também vai ser em relação ao mandamento de Deus, em relação ao sábado. Mas vem a questão aí, que a lição trata muito, já foi tratada em outras lições, e volta para essa, que é o quê? Criar disciplina, rotina e disciplina. E na vida a gente precisa disso. É aquela história, os nãos é para a gente criar rotina. Horários, horário de dormir, horário de se acordar, não é? Horário de estudo. Isso é ruim para nós? Não. A gente cria responsabilidade em relação ao sábado. A gente cria responsabilidade com Deus. A gente cria rotina. Fortalece. A gente cria musculatura, maturidade espiritual. Antes, as pessoas adoeciam. Talvez não tivesse tanto diagnóstico. Mas hoje as pessoas estão adoecendo muito mais da mente. É o excesso. Excesso de informação, excesso de tela, o excesso de trabalho, tudo nos excessos. E a mensagem do sábado vem dizer que, olha, se a gente tem paradas, é porque a parada serve para diminuir aquilo que você já faz em excesso. Né? Então, eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que procurou um professor, que ele estava dando uma palestra na escola onde eu dou aula, uma semana pedagógica, né, dos professores, treinamento dos professores, e ele disse que chegou uma mulher querendo que o filho dela tivesse TDAH. Queria que ele desse o diagnóstico. Porque ele dorme tarde demais, não consegue. E aí ele disse, o seu filho, o problema do seu filho é rotina, que ele não tem. Você bota uma rotina, bota ele para dormir nos horários, aí é aquilo que eu falei, horário de dormir, horário. Se a gente criar, né, a disciplina, a rotina, pronto. Só eu vou procurar outro médico que vai dar o diagnóstico. Eu não vou dar, não. Pode, se você achar um que dê. Depois o médico falou que ela ouviu, né, em outro lugar e disse, ei, eu consegui, viu? O outro médico deu o diagnóstico. Né? Então, às vezes, essas doenças... muitas vezes, não estou dizendo que elas não existem, nem estou negando, né? Isso com estudos, mas, por exemplo, o próprio médico, eu percebi que ele era muito comprometido com a profissão, mas tem pessoas que estão banalizando, mas muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje é exatamente as pessoas não terem disciplina, não terem rotina. E sempre quando a gente tem os nãos, não faça isso, horário de dormir, é para que a gente possa ter disciplina. E com Deus, por que seria diferente? Deus quer que tenhamos disciplina, nos autodisciplinamos em relação ao templo do Espírito Santo que nós ingerimos, em relação a todos os seus mandamentos, como uma forma de nos proteger do sofrimento, da doença e de qualquer outra coisa mais. Amém? Isso, você falou, né, das pessoas adoecerem, isso é o sistema capitalista. Porque, como eu estava dizendo, a forma de descansar... Hoje em dia, a sociedade dada é ficar no celular. Então, as pessoas já trabalham muito. Muitas das vezes, essas pessoas trabalham no escritório, na frente de computador, já passam o dia inteiro nas telas. Aí, a sociedade diz que ficar no celular é a forma de descansar, né? A maior forma de descansar. Então, a pessoa fica na tela todo dia, muitas vezes dorme tarde e tem que acordar cedo para trabalhar, né? E... são muitas pessoas que são vítimas. Aí elas começam a ficar doentes, depressão, ansiedade, TDAH, e precisam tomar remédios. E eles ganham com isso, né? A indústria farmacêutica é o que mais ganha com remédio, que é por isso mesmo. Eles estão... E a indústria alimentícia também, eles trabalham juntos para conseguir lucrar cada vez mais. Todo mundo, eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH. Não é TDAH, é só que está usando muita tela e perdendo foco.
Porque você vê vários vídeos curtos em pouco tempo, tira o seu foco. Você fica sem foco. E muitas vezes o TDAH, né, as pessoas falam que é em relação ao foco. E também falta de viver mesmo, né? Então, muita gente está adoecendo por causa disso. E ansiedade também, excesso de telas, eu estava assistindo muito... Por experiência isso, própria. por experiência própria. Mas também, né, não vou dizer... Mas também outras coisas também, né? Que eu não vou dizer agora, depois eu digo. Mas vou dizer, é saúde, né? Eu tenho medo, morro de medo de ficar doente. E aí eu fiquei doente por ficar morrendo de medo de ficar doente, porque eu tenho que tomar remédio para ansiedade. Aí, quando eu queria tirar a minha ansiedade, eu só ficava no telefone para distrair minha mente. E isso só estimulava mais. Muitas mães não vigiam. Os filhos vão dormir 1, 2 da manhã, vão para aula no outro dia, só vejo comentário, dormindo nas salas, dormindo. Não dormiu à noite, foi dormir tarde no celular. Aí, que proveito vai ter a memória, como vai ter no outro dia para aprender? Vai conseguir se concentrar? Não vai. Isso que a Sofia falou, né, essa questão do capitalismo, e na lógica capitalista é a lógica do não parar. Porque a moeda do século XXI não é o dinheiro, é o tempo. E quando você para, então o sábado é uma parada, né, semanal. Então você parar é perder dinheiro, é deixar de lucrar em algo, né? E Deus está querendo nos proteger de tudo isso que a Sofia falou. Porque se já imaginou alguém que investir na Bolsa de Valores ali no sábado, ele não consegue se concentrar no culto, ele está preocupado, será que a Bolsa subiu, desceu? Então, é mais ou menos essa questão da preocupação, do estresse, da ansiedade que ele quer evitar. Ele, olha, não se preocupa não, descansa. Ah, mas e o cartão? Ele não quer que a gente não saiba, fique pensando nisso amanhã. Olha, baixa cada dia o seu próprio mal, descansa no Senhor, né? Hoje é sábado. Olha, os passarinhos não trabalham, mas Deus tem os alimentado. Os lírios do campo não fiam, nem tecem, mas Deus tem os vestidos a sua glória, né? A glória com a qual o vestido supera a glória de Salomão. Então, por favor, vamos viver um sábado, descansar, parar, deixar essas preocupações de lado. Esquece isso, pelo menos um dia, só hoje. Ah, mas eu não sei o quê, rapaz, como é que pode não depositar ainda o dinheiro da fatura? E outra coisa também, até nos feriados e nas férias, eles conseguiram achar maneiras de fazer as pessoas gastar e eles lucrarem. Porque muitas vezes feriados é, tipo, comprar presente para outra pessoa, comprar presentes, comemorar. Então, eles ganham dinheiro com isso. E nas férias, por exemplo, incentivado na mídia a viajar, a gastar dinheiro, sempre gastar dinheiro para eles lucrar. Então, tudo. Eles não querem perder dinheiro, eles não querem perder lucro. Eles sempre vão achar uma forma de não perder o lucro. E você vê, né, que nos feriados o pessoal trabalha até meio-dia, até certo, né? Você vê que parar nem no feriado seria. Pois bem, aqui nós encerramos nossa lição. Que aquela pergunta que fizemos no início, por que tantas negativas? Por que tantos nãos? Por que ser tão negativo? É para que a gente entenda que os nãos de Deus, como a gente disse, não é para ver a gente triste, sofrendo e tirar a nossa felicidade. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica sabatina. Que os ensinamentos aqui aprendidos na classe dos adultos e adolescentes, né, que hoje estiveram juntos, também com as crianças, sejam princípios que venham afirmar cada pessoa cada vez mais, ó Pai, na Tua palavra, nos Teus ensinos. E que Tua palavra, Senhor, seja realmente fonte de conhecimento, de refúgio, de proteção contra o mal e contra as ciladas do inimigo. Aproveitando a ocasião para te agradecer, Senhor Deus, pelo Teu amor e cuidado para conosco, Teu amor e cuidado para com o Iorra, o filho de João Aço. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações e o Senhor esteve com ele, o Senhor esteve iluminando os médicos, Senhor Deus, esteve lá trazendo os resultados do exame para que as pessoas, para que a medicina pudesse agir. E graças a Deus pelo sucesso. Nós sabemos e reconhecemos, Senhor Deus, que Tua bondade, Tua misericórdia esteve na vida daquela família. Sei que foi um momento de susto, muitas vezes de pavor e temor, mas o Senhor também estava fortalecendo o coração e a mente, Senhor Deus, da mãe e do pai do Iorra. E agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue com a Tua bênção, a Tua mão sobre aquela família, que eles possam ter os cuidados necessários para que realmente, Senhor Deus, essa recuperação seja uma recuperação definitiva. E que possamos ver, Senhor, o Seu Filho te glorificando e honrando com sua vida a cada dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecado. Mas aqui estou e aceita, Senhor. Pensamentos, meus dons e meus bens, tudo a Ti pertence. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Um homem chamado Saulo, que ele ia atrás de todos aqueles que acreditavam em Jesus. Aí teve um dia que ele estava no seu cavalo atrás de alguns, aí apareceu uma luz muito forte e era Jesus que falou porque perseguia ele. Saulo ficou cego, aí acreditou em Deus. Aí foi lá, ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo e ele virou um pregador. Isso. Muito bem, amém? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clara. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou do cavalo. Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou do cavalo.
caiu, cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, de uma luz clareou, do cavalo caiu, cego ele ficou, uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, de uma luz clareou, do cavalo caiu, cego ele ficou, uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou, porque tu me persegues. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, de uma luz clareou, do cavalo caiu, cego ele ficou, uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou, porque tu me persegues, e Saulo mudou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, de uma luz clareou, do cavalo caiu, cego ele ficou, uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou, porque tu me persegues, e Saulo mudou, o seu nome trocou. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Amém.